Um ano inteiro vivendo como estranhos. Até que um toque mudou tudo. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A luz da manhã entrava pelas cortinas de linho branco, desenhando listras suaves sobre o edredom que cobria apenas um lado da cama king size. Isabela abriu os olhos devagar, como fazia todas as manhãs, esperando por algo que nunca vinha. O outro lado continuava intocado, os travesseiros perfeitamente arrumados, como se ninguém tivesse o direito de bagunçá-los. Ela virou a cabeça, observando aquele espaço vazio que se tornou tão familiar quanto a própria solidão. 365 dias, um ano inteiro dormindo sozinha numa cama feita para dois. Num casamento feito para dois. A aliança de ouro branco pesava no dedo anelar. Isabela a girou distraidamente, sentindo o metal frio contra a pele. Havia uma inscrição dentro que ela nunca leu com atenção no dia do casamento. Agora conhecia de cor, de tanto girar aquele anel em momentos de silêncio. Hoje e sempre. Palavras bonitas, vazias, como votos lidos por um juiz que mal conhecia seus nomes. Isabela se levantou, os pés descalços encontrando o piso de madeira fria. Do outro lado do corredor, ouvia a água do chuveiro no banheiro da suíte oposta. Rafael já estava acordado há pelo menos meia hora. Ela sabia porque aprendera a mapear os sons da casa, a rotina silenciosa do homem, com quem dividia um teto, mas nunca dividiu uma vida. 7 minutos de chuveiro, sempre 7 minutos. Nem 6 nem 8. Uma precisão que combinava com tudo nele. Controlado, metódico, distante, Isabela entrou no próprio banheiro, evitando o espelho por alguns segundos. Quando finalmente se olhou, viu o que via todos os dias. Uma mulher de 27 anos que parecia carregar uma década a mais nos ombros. O cabelo castanho escuro caía solto sobre os ombros. Os olhos cor-de-mel pareciam desbotados, como se tivessem esquecido como brilhar. Tomou banho no automático. Vestiu-se no automático. Calça de alfaiataria bege, blusa de seda branca, sapatos baixos confortáveis. Roupas que não chamavam atenção. Roupas que não diziam nada sobre quem ela era, porque ela mesma já não sabia mais. Quando desceu as escadas, Rafael já estava sentado à mesa da cozinha. Terno azul marinho, gravata cinza, cabelos negros perfeitamente penteados para trás. Aos 34 anos, ele tinha a postura de quem construiu um império sozinho e não pedia licença para ocupar espaços. O jornal financeiro estava aberto na sua frente, os olhos escuros percorrendo as colunas com a mesma concentração que dedicava a tudo, exceto à esposa. Isabela serviu seu próprio café. Sabia que ele tomava preto sem açúcar, 2 xícaras exatas antes de sair para o escritório. Aprendeu isso observando em silêncio por 365 manhãs. Ele nunca agradecia. Ela nunca esperava que agradecesse. Bom dia, ela murmurou, mais por hábito que por esperança de conversa. Rafael levantou os olhos por uma fração de segundo, acenou com a cabeça e voltou ao jornal. Nem sequer abriu a boca. As mesmas 2 palavras que ela oferecia toda manhã, recebidas com o mesmo gesto mínimo que significava reconhecimento sem engajamento. Isabela sentou-se do outro lado da mesa, suficientemente longe para que não houvesse risco de seus pés se tocarem acidentalmente por baixo. Mordeu a torrada sem sabor, o café descendo pela garganta como todas as palavras não ditas que se acumulavam ali. A governanta, Dona Célia, entrou na cozinha com um sorriso que tentava preencher o vazio que os patrões criavam. Bom dia, que lindo dia hoje, não é? Céu azul quentinho. Ela começou a organizar a louça, a voz animada demais para aquele ambiente. Ah, e hoje é um dia especial, não é? Faz 1 ano, se não me engano. O silêncio que caiu sobre a mesa foi diferente, mais pesado, mais consciente. Rafael fechou o jornal devagar, o maxilar tensionando. Isabela segurou a xícara com mais força do que o necessário, sentindo o calor queimar as palmas das mãos. 1 ano. Hoje. Como ela poderia ter esquecido? Talvez porque passar 1 ano inteiro vivendo como estranhos faz você esquecer que um dia, numa igreja cheia de gente que não conhecia, você disse sim para uma vida que nunca quis. Preciso ir. Rafael se levantou pegando a pasta de couro que estava apoiada na cadeira. A voz era neutra, profissional, como se estivesse encerrando uma reunião de negócios. Volto tarde. Ele sempre voltava tarde. Todo dia a mesma frase.
A mesma promessa de ausência. Isabela nem levantou os olhos. Até mais tarde. Ela respondeu para a xícara de café. A porta da frente fechou com um clique suave. O som do carro sendo ligado. O motor se afastando pela alameda. E então silêncio novamente. O silêncio que a acompanhava desde que se tornara a senhora Mendes, esposa no papel, estranha na prática. Dona Célia se aproximou com cuidado, pousando a mão no ombro de Isabela num gesto maternal. Querida, eu não queria deixar vocês constrangidos. Só pensei que... Não se preocupe, Dona Célia. Isabela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. É só mais um dia. Mas não era. E as duas sabiam disso. Quando ficou sozinha, Isabela subiu até o escritório que Rafael havia designado para ela no segundo andar. Um cômodo amplo, com vista para o jardim, estante de mogno, escrivaninha antiga. Tudo muito bonito, tudo muito vazio. Ele disse que ela poderia usar para se sentir útil, enquanto tentava salvar o que restava da empresa familiar. Ela odiava aquela condescendência escondida em gentileza. Os papéis estavam espalhados sobre a mesa. Contratos, planilhas, números que não fechavam, não importava quantas vezes ela refizesse as contas. A Duarte Indústrias Têxteis estava afundando. 3 gerações construindo um império que ela, a herdeira relutante, estava vendo desmoronar nas próprias mãos. Foi por isso que ela dissera sim. A voz da mãe ecoava na memória, tão clara quanto se Beatriz Duarte estivesse ali na sala. É a única maneira de salvar a empresa, Isabela. Ele precisa de uma esposa respeitável. Você precisa do dinheiro dele. Sentimentos não pagam dívidas. Isabela fechou os olhos, a dor familiar apertando o peito. Ela se vendera, literalmente. Colocara um preço na própria vida e aceitara o lance mais alto. Rafael Mendes, o self-made man que construíra um império do zero, precisava da respeitabilidade que o sobrenome Duarte ainda carregava. Ela precisava do investimento que salvaria a empresa do pai morto. Uma transação limpa, fria, eficiente e completamente desumana. O celular vibrou na mesa. Bia. Claro que seria Bia. Alô, mãe? Isabela, querida? A voz da mãe soava alegre demais, forçada demais. Não esqueceu que é seu aniversário de casamento, não é? Organizei um jantar. Pequeno, elegante, apenas família próxima. Rafael já confirmou presença. Isabela apertou a ponte do nariz. Claro que a mãe organizara. Bia sempre organizava. Fora ela quem organizara o casamento, o contrato pré-nupcial, a lista de convidados que Isabela mal conhecia. Fora ela quem escolhera o vestido, a igreja, a vida inteira da filha em função de salvar um legado que talvez não merecesse ser salvo. Mãe, eu não sei se... 7 horas no Amadeus. Vista algo bonito, querida. Ei, Isabela? A voz ficou mais suave, quase vulnerável. Eu sei que não é o casamento que você sonhou, mas às vezes a vida nos pede sacrifícios que não entendemos no momento. Um dia você vai agradecer. A ligação foi encerrada antes que Isabela pudesse responder. Ela ficou olhando para o celular, sentindo a raiva subindo pela garganta. Agradecer. Por um ano de solidão. Por dormir sozinha num casamento que só existia no papel. Por se tornar um fantasma na própria vida. Abriu a gaveta inferior da escrivaninha, onde guardava o que Rafael nunca vira, porque Rafael nunca perguntou. Um caderno de capa de couro desgastada, páginas amareladas preenchidas com desenhos. Centenas deles, vestidos que nunca criaria, estampas que nunca veriam a luz do dia, uma marca que morreu antes de nascer. Isabela Duarte, designer de moda. Esse era o sonho. Estudou 4 anos para isso, estagiou nas melhores casas, começou a construir um portfólio. Mas então o pai morreu, a empresa começou a afundar, e a mãe olhou para ela com aqueles olhos suplicantes. Você é tudo que restou dessa família, Isabela. Não me abandone como seu pai me abandonou. Como recusar? Ela passou os dedos sobre um dos desenhos, um vestido de festa em tons de vermelho. Ousado, sensual, tudo o que ela não tinha coragem de ser. Fechou o caderno devagar e o guardou de volta na gaveta. Alguns sonhos precisam morrer para que outros sobrevivam. Ou era isso que ela repetia para si mesma toda vez que abria aquela gaveta. O dia passou em câmera lenta. E-mails sem resposta. Números que não faziam sentido. Ligações que não levavam a lugar algum. Às 4 da tarde, Isabela desistiu de fingir produtividade. Subiu para o quarto
e abriu o closet imenso que ocupava um cômodo inteiro. Roupas organizadas por cor e ocasião. Tudo neutro. Pegue cinza, preto, branco. Nada que chamasse atenção. Nada que revelasse personalidade. Ela se tornou invisível no próprio guarda-roupa. Mas lá no fundo, escondido atrás dos casacos de inverno, havia algo diferente. Isabela afastou os cabides e encontrou o vestido. Vermelho, vibrante, impossível de ignorar. Comprou há 6 meses num impulso que não compreendeu na época. Trouxe para casa escondido, pendurado no fundo do closet onde ninguém o veria. Nunca teve coragem de usar. Tirou o vestido do cabide, sentindo o tecido macio entre os dedos. Decote ombro a ombro. Caimento que abraçava o corpo. Comprimento na altura dos joelhos. Era elegante, mas ousado. Sofisticado, mas impossível de ignorar. Era tudo o que ela não permitiria ser neste último ano. Isabela olhou para o próprio reflexo no espelho do closet. A mulher que a encarava de volta parecia cansada, apagada. Uma versão desbotada de quem ela costumava ser. Quando foi a última vez que Rafael realmente olhou para ela? Quando foi a última vez que alguém a viu? Hoje fazia 1 ano. 365 dias de um casamento que nunca existiu. E de repente, segurando aquele vestido vermelho, Isabela tomou uma decisão. Ou hoje algo mudava, ou ela iria embora. Não podia continuar assim. Não mais um dia. Não mais uma manhã acordando sozinha. Não mais um jantar em silêncio. Não mais uma vida vivida como fantasma, ao lado de um homem que a tratava como mobília. Pendurou o vestido na porta do banheiro e foi tomar banho. Desta vez olhou para o espelho. Realmente olhou. E pela primeira vez em meses, viu um lampejo de algo nos próprios olhos. Não sabia se era raiva, desespero ou coragem. Talvez fosse tudo isso. Às 6h15, Isabela estava pronta. Cabelo preso num coque baixo elegante. Alguns fios soltos emoldurando o rosto. Maquiagem mais marcada que o habitual. Batom no mesmo tom escarlate do vestido. Salto alto que a fazia sentir poderosa, mesmo que por dentro ainda estivesse se desfazendo. Ela se olhou no espelho de corpo inteiro. A mulher refletida ali era diferente, visível, presente, desafiadora. Pegou a bolsa de mão e desceu as escadas. Rafael ainda não voltou do escritório, mas ela sabia que ele iria direto para o restaurante. Era o que o homem eficiente que ele era faria. O motorista já estava esperando. Durante o trajeto até o Amadeus, Isabela olhou pela janela sem realmente ver a cidade passando. O coração batia mais rápido, as mãos suavam. Não sabia o que aconteceria esta noite. Não sabia se Rafael sequer notaria o vestido vermelho, mas ela precisava tentar. Uma última vez, precisava ser vista, reconhecida, lembrada de que era humana, não um contrato assinado e arquivado. O restaurante era exatamente como a mãe prometera. Elegante, discreto, iluminação intimista. O maître a reconheceu imediatamente e a conduziu até a sala privativa nos fundos. Isabela respirou fundo e então, com a coluna ereta e a cabeça erguida, entrou na sala onde sua vida estava prestes a mudar para sempre. Porque hoje, depois de 365 dias de silêncio, ela finalmente iria fazer barulho. A sala privativa do Amadeus cheirava a velas de baunilha e vinho caro. Beatriz Duarte já estava sentada na cabeceira da mesa comprida, postura impecável como sempre, o colar de pérolas refletindo a luz suave dos lustres. Ao lado dela, Lucas Tavares e sua esposa Sofia conversavam baixo, as cabeças próximas numa intimidade que fazia o peito de Isabela apertar de inveja. Bia levantou os olhos quando a filha entrou, e por uma fração de segundo, algo atravessou seu rosto. Surpresa, talvez orgulho, ou medo do que aquela transformação pudesse significar. Isabela. A voz da mãe saiu mais alta que o pretendido, fazendo Lucas e Sofia virarem imediatamente. Sofia sorriu aberto, os olhos brilhando com aprovação genuína. Lucas apenas ergueu as sobrancelhas, um sorriso discreto brincando nos lábios, enquanto olhava para a cadeira vazia ao lado dele. Rafael ainda não havia chegado. Isabela caminhou até a mesa com passos medidos, sentindo cada olhar sobre si como um toque físico. O vestido vermelho abraçava seu corpo de uma forma que a fazia sentir simultaneamente exposta e poderosa. Os saltos altos ecoavam no piso de madeira, como uma contagem regressiva. Querida, você está diferente. Bia se levantou, beijou as bochechas da filha com o cuidado de quem teme borrar batom. Seus dedos apertaram os ombros nus de Isabela,
por um segundo a mais do que necessário. Um gesto que podia significar aprovação ou advertência. Boa noite, mãe. Isabela, você está linda. Sofia se aproximou, abraçando-a com aquela calidez natural que apenas pessoas genuinamente felizes conseguem emanar. Esse vermelho é perfeito em você. Por que não usa mais cores assim? Porque cores chamam atenção. E eu aprendi a ser invisível. Mas Isabela apenas sorriu. Achei que hoje merecia algo especial. Lucas se levantou estendendo a mão. 1 ano já, como o tempo voa. Havia algo em seu tom, uma gentileza que beirava a pena, que fez Isabela querer gritar que não precisava de compaixão. Mas ela apenas apertou a mão dele, acenando educadamente. Sente-se, querida. Rafael deve estar chegando. Bia indicou a cadeira ao lado da dela, mas Isabela olhou para o lugar vazio ao lado de Lucas. Vou sentar aqui, se não se importam. Bia piscou, desconcertada. No jantar de casamento, Isabela sentara ao lado da mãe. Em todo evento público, desde então, sempre ao lado da mãe, ou com pelo menos uma cadeira de distância de Rafael. Territórios bem definidos, fronteiras respeitadas. Mas hoje, Isabela puxou a cadeira diretamente ao lado do lugar vazio que seria de Rafael e sentou-se. O tecido vermelho do vestido contrastava com a madeira escura da cadeira, impossível de ignorar. Sofia serviu vinho para ela, os olhos dançando com algo que parecia esperança. Então, Isabela, Lucas me contou que você estudou design de moda. Deve ser fascinante criar roupas. Era. A palavra saiu antes que Isabela pudesse suavizá-la. Eu queria ter minha própria marca. Pequena, focada em peças autorais, mas a vida tinha outros planos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de um copo sendo colocado sobre a mesa. Bia tomou um gole generoso de vinho, os lábios apertados numa linha fina. Isso foi apenas um hobby de juventude, a mãe disse, a voz controlada, mas tensa. Agora Isabela tem responsabilidades reais. A empresa, a família, o casamento. Algo quebrou dentro de Isabela. Talvez fosse o vestido vermelho dando-lhe coragem. Talvez fossem os 365 dias de silêncio finalmente transbordando. Talvez fosse apenas a exaustão de fingir que estava tudo bem quando nada estava. Não era hobby, mãe. As palavras saíram calmas, mas firmes. Era meu sonho. E você o transformou em moeda de troca. Bia empalideceu. Lucas olhou para o copo de vinho como se ele fosse a coisa mais interessante do mundo. Sofia, corajosa, colocou a mão sobre a de Isabela por baixo da mesa. Um pequeno gesto de solidariedade. Isabela, eu não... Bia começou, mas a porta da sala se abriu. Rafael Mendes entrou como entrava em toda a sala, com a presença de quem está acostumado a ser notado, respeitado, obedecido. O terno azul marinho estava impecável, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Apenas a gravata ligeiramente frouxa, indicando as horas que passara em reuniões. Os cabelos negros tinham aquele aspecto de quem passou a mão neles algumas vezes, mas de forma que apenas adicionava charme à aparência. Ele cumprimentou Bia primeiro, beijo na bochecha, sorriso educado. Depois Lucas, aperto de mão firme, alguma piada interna que fez os dois sorrirem brevemente. Sofia recebeu um aceno gentil. E então ele virou para Isabela. E parou. Congelou seria a palavra mais precisa. Com a mão ainda no encosto da própria cadeira, o corpo a meio caminho de sentar, os olhos escuros encontraram ela e simplesmente travaram. Isabela viu o momento exato em que ele realmente a viu. Não um olhar rápido, não um reconhecimento superficial, mas aquele tipo de olhar que percorre, que absorve, que registra cada detalhe como se fosse a primeira vez. O vestido vermelho, os ombros nus, o coque baixo que expunha a curva do pescoço, o batom escarlate, a forma como ela estava sentada, coluna ereta, cabeça erguida, sem se esconder. Rafael piscou, como se estivesse tentando processar uma equação que não fazia sentido. A boca se abriu ligeiramente, fechou, abriu de novo. Ele passou a língua pelos lábios num gesto inconsciente. Isabela. A voz dele saiu mais rouca que o normal. Ele pigarreou como se tentasse se recuperar. Você está diferente. Mesma palavra que a mãe usara. Mas no tom dele havia algo mais. Surpresa, certamente. Mas também algo que ela não conseguia nomear. Algo que fazia o ar entre eles parecer mais denso. Boa noite, Rafael. Ela segurou o olhar dele, recusando-se a desviar primeiro. Ele finalmente se moveu, puxando a cadeira ao lado dela. Quando sentou,
Isabela percebeu que eles nunca estiveram tão próximos voluntariamente. Seus ombros quase se tocavam. Se ela movesse a perna esquerda alguns centímetros, o tecido do vestido roçaria a calça dele. 12 meses, 365 dias. E esta era a primeira vez que sentavam lado a lado sem um espaço vazio entre eles. O perfume dele a atingiu, amadeirado cítrico, masculino. Ela conhecia aquele cheiro de passar por ele nos corredores da mansão, de encontrá-lo brevemente na cozinha, de sentar em salas onde ele estivera horas antes, mas nunca tão próximo, nunca tão intenso. Um brinde! Bia ergueu a taça, a voz forçadamente alegre quebrando a tensão. Há 1 ano de união. A família que construímos. Ao futuro que ainda vamos escrever juntos. As taças se ergueram, tilintaram. Isabela bebeu o vinho sem sentir o gosto, muito consciente de que Rafael não tirara os olhos dela desde que sentara. Lucas observava o amigo com uma expressão que misturava diversão e preocupação. Ele se inclinou ligeiramente na direção de Rafael, a voz baixa, mas ainda audível. Respira, cara. Rafael virou para ele com uma carranca, mas Lucas apenas sorriu, bebericando o vinho com inocência fingida. O jantar foi servido. Entrada de carpaccio, salmão grelhado como prato principal, risoto de fungo como acompanhamento. Comida refinada que Isabela mal tocou, o estômago apertado demais para aceitar alimento. Sofia, abençoada Sofia, tentava manter conversa. Falava sobre o filho pequeno, sobre planos para o verão, sobre um filme que assistira. Isabela respondia no automático, sorrindo nos lugares certos, acenando quando apropriado. Mas estava hiperconsciente do homem ao seu lado, da forma como ele cortava a comida com precisão cirúrgica, mas mal comia, de como seus dedos tamborilavam na taça de vinho, de como ele virava a cabeça na direção dela a cada poucos minutos, como se certificando-se de que ela ainda estava ali, de que não era uma miragem. Isabela, Bia chamou a atenção da filha, a voz com aquele tom que indicava território perigoso à frente. Esqueci de te contar. Recebi uma ligação hoje do André Carvalho. Lembra dele? Da Carvalho Têxteis. Isabela assentiu, sabendo exatamente onde aquilo ia dar. Ele mencionou interesse em se reunir com você na próxima semana. Algo sobre uma possível parceria. Bia fez uma pausa estratégica. Claro, com Rafael presente também. Afinal, decisões importantes devem ser tomadas em família. Ali estava. O lembrete sutil de que Isabela não tomava decisões sozinha, que precisava de supervisão, de um homem para validar suas escolhas. Na verdade, a voz de Rafael cortou o silêncio antes que Isabela pudesse responder. Isabela não precisa de mim nessa reunião. Ela é perfeitamente capaz de conduzir suas próprias negociações. 3 pares de olhos viraram para ele simultaneamente. Lucas com as sobrancelhas erguidas em surpresa. Bia com a boca ligeiramente aberta. Sofia com um sorriso começando a se formar. E Isabela, olhando para o homem ao seu lado como se o estivesse vendo pela primeira vez. Bia tentou se recuperar. Claro, eu só pensei que, sendo uma decisão importante, Isabela construiu o relacionamento com a Carvalho Têxteis. Rafael continuou, a voz firme. Ela conhece a história das empresas, os detalhes técnicos, as nuances do mercado têxtil muito melhor que eu. Minha presença seria apenas decorativa. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Havia espanto ali, e algo que parecia reconhecimento. Isabela sentiu algo se mover no peito. Não gratidão, era algo mais complexo. Confusão, talvez. Porque hoje, depois de 1 ano de silêncios, ele escolhia defendê-la. O jantar prosseguiu com a tensão ligeiramente dissipada. Lucas começou a contar uma história sobre um caso ridículo que pegara no escritório, fazendo até Bia sorrir. Sofia complementava com detalhes, os dois funcionando como um time bem ajustado, terminando as frases um do outro. Isabela os observava e sentia aquela pontada familiar de inveja. Ali estava o que um casamento deveria ser. Parceria, cumplicidade. 2 pessoas que escolhiam estar juntas, não que eram forçadas a dividir um espaço. Vocês têm isso, ela disse de repente, interrompendo uma história de Lucas. Sofia piscou. Temos o quê? Isso. Isabela gesticulou entre eles. A facilidade. A forma como vocês se entendem sem precisar dizer. Como vocês
Existem juntos. O silêncio voltou, mas desta vez era gentil. Sofia olhou para Lucas, os olhos marejados, e então para Isabela. Não foi sempre assim, Sofia disse suavemente. Se nos primeiros anos nós brigávamos por tudo. Não conseguíamos concordar sobre nada. Eu achava que ele era teimoso demais. Ele achava que eu era sensível demais. Lucas pegou a mão da esposa. E então percebemos que estávamos brigando porque importávamos. Porque queríamos que desse certo. A indiferença, isso sim teria sido o fim. As palavras pairaram no ar como um desafio. Como um espelho, Isabela sentiu os olhos arderem. E bebeu vinho para disfarçar. Ao seu lado, Rafael estava muito quieto, a mandíbula tensa. A sobremesa chegou. Petit gâteau, o chocolate derretendo na colher. Isabela comeu mecanicamente, saboreando nada. Quando Bia se levantou para ir ao toalete, Lucas aproveitou. Rafael. O tom era sério agora, sem a leveza anterior. Posso ter uma palavra? Rafael hesitou. Olhou brevemente para Isabela, depois assentiu. Os dois homens se afastaram para o canto da sala, vozes baixas, mas intensas. Isabela não conseguia ouvir as palavras, mas via a linguagem corporal. Lucas gesticulando. Rafael com os braços cruzados defensivamente. Em determinado momento, Lucas apontou na direção dela e disse algo que fez Rafael fechar os olhos e passar a mão pelo rosto. Sofia se inclinou para Isabela. Ele é bom nisso, Lucas, em fazer as pessoas verem o que estão perdendo por medo de olhar. Rafael não tem medo de nada, Isabela murmurou. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Sofia apertou a mão dela brevemente. Alguns têm medo de fracassar. Outros têm medo de ter sucesso. E alguns têm medo de realmente viver. Antes que Isabela pudesse responder, os homens voltaram. Rafael parecia diferente, abalado talvez. Ou resolvido. Ele se sentou novamente. Mas desta vez, numa mudança sutil que Isabela quase não acreditou estar vendo, ele puxou a cadeira ligeiramente mais perto. Não muito. Apenas o suficiente para que suas pernas se tocassem por baixo da mesa. O contato foi elétrico. Tecido contra tecido. Calor atravessando as roupas. Isabela congelou, esperando que ele se afastasse, que corrigisse a proximidade acidental. Ele não se afastou. Bia voltou percebendo imediatamente que algo mudara na dinâmica da mesa, mas sem conseguir identificar exatamente o que. O jantar chegou ao fim com promessas de se verem em breve, abraços de despedida, agradecimentos. Lucas deu um tapinha no ombro de Rafael, um gesto masculino que dizia mais que palavras poderiam. Sofia abraçou Isabela demoradamente, sussurrando coragem em seu ouvido. E então eram apenas Isabela e Rafael no estacionamento, esperando que o manobrista trouxesse o carro. A noite estava fresca, a brisa fazendo os fios soltos do cabelo de Isabela dançarem. Ela cruzou os braços, mais por ter algo para fazer com as mãos do que por frio. Você estava diferente hoje, Rafael disse de repente, olhando para frente, não para ela. Eu estava visível hoje, ela corrigiu. É diferente. Ele virou então, realmente a olhou. Os olhos dele eram escuros na pouca luz do estacionamento. Mas havia algo ali, algo que ela não via há tanto tempo que quase esquecera como reconhecer. Interesse, real, humano interesse. Por que o vestido vermelho? A pergunta ecoou entre eles. Isabela poderia mentir, poderia dizer algo leve, descomplicado. Mas estava cansada demais de mentiras. Porque cansei de ser invisível. Porque você passa por mim todo dia e nunca realmente me vê. Porque... Ela parou, a voz falhando. Porque se não fizermos alguma coisa diferente, eu vou desaparecer completamente. E você nem vai notar. Rafael deu um passo à frente. Eles nunca estiveram tão próximos sem plateia, sem obrigação social forçando proximidade. Eu noto, ele disse a voz baixa. Eu sempre noto. Então por que nunca diz nada? Porque dizer algo significa... Ele parou, passando a mão pelos cabelos. Significa admitir que importa. E eu não posso deixar que importe. Por quê? O carro chegou, cortando o momento. O manobrista saiu, estendeu as chaves. Rafael as pegou sem tirar os olhos de Isabela. Deixo você em casa, ele disse. Não foi uma pergunta. Eles entraram no carro em silêncio. Rafael dirigiu pelas ruas de São Paulo com a concentração de sempre. Mas Isabela notava os dedos dele apertando o volante com mais força do que necessário. Nenhum deles ligou o rádio. O silêncio não era confortável,
Mas também não era o vazio habitual. Era carregado, expectante. Quando chegaram à mansão, Rafael estacionou, mas não desligou o motor imediatamente. Ficaram sentados ali, no escuro da garagem, o som do motor esfriando, quebrando o silêncio. Isabela. A forma como ele disse o nome dela era diferente, não a formalidade distante de sempre. Havia algo ali. Algo perigoso. Ela virou para ele, esperando, mas Rafael apenas balançou a cabeça, como se estivesse travando uma batalha interna e perdendo. Boa noite. Isabela saiu do carro sentindo algo entre frustração e esperança. Subiu as escadas da entrada, ouvindo a porta do carro dele fechar, os passos seguindo os dela. Dentro da mansão, eles pararam no hall, o espelho oval na parede refletindo os dois. Ela ainda de vermelho, ele ainda impecável. Tão perto, tão distantes. Obrigada, ela disse. Por hoje. Por me defender na frente da minha mãe. Eu não fiz nada. Fez sim. Ela começou a subir as escadas. E isso assusta você, não é? Fazer alguma coisa. Importar-se. Rafael não respondeu, mas ela sentiu o olhar dele nas suas costas durante toda a subida. Quando Isabela chegou ao próprio quarto e fechou a porta, encostou nela e fechou os olhos. Algo havia mudado esta noite. Algo pequeno, talvez, mas real. Do outro lado do corredor, Rafael entrou no próprio quarto, mas não ligou as luzes. Apenas ficou ali, na escuridão, pensando na mulher de vermelho que era sua esposa no papel, mas que hoje, pela primeira vez em 365 dias, ele realmente vira. E agora que a vira, não conseguia imaginar como passara um ano inteiro fingindo que ela não existia. O que o apavorava não era a indiferença que havia mantido. Era descobrir que nunca fora indiferente coisa alguma. Isabela não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama king size, que parecia ainda maior na escuridão. Os olhos fixos no teto, o vestido vermelho pendurado na porta do closet como uma testemunha silenciosa do que havia acontecido, ou do que quase havia acontecido. A diferença parecia tão fina quanto o tecido daquele vestido. 3h42 da madrugada. Os números do relógio digital brilhavam na mesinha de cabeceira, contando os minutos que se arrastavam como horas. Do outro lado do corredor, nenhum som. Rafael estava lá, ela sabia, tão próximo e ainda separado por paredes que pareciam mais grossas do que realmente eram. Levantou-se, os pés descalços encontrando o piso frio. Vestiu o roupão de seda sobre a camisola, mais por hábito que por necessidade de proteção. A mansão estava silenciosa, apenas o tic-tac distante do relógio do avô no hall inferior, quebrando o silêncio. Isabela desceu as escadas devagar, a mão deslizando pelo corrimão de mogno. Não sabia para onde estava indo. Talvez para a cozinha buscar água. Talvez apenas para fugir daquela cama enorme que testemunhava sua solidão toda a noite. Quando chegou ao último degrau, parou. Rafael estava no hall, parado diante do espelho oval que decorava a parede, ainda vestindo a calça social e a camisa branca, mas os pés descalços e a gravata há muito abandonada. As mãos nos bolsos, a postura tensa, como se estivesse esperando por algo que não sabia nomear. Ele virou ao som dos passos dela. Por um segundo que pareceu eterno, eles apenas se olharam. Dois estranhos numa casa que deveria ser lar. Duas pessoas que compartilhavam um sobrenome, mas não dividiam uma vida. Não conseguiu dormir, ele disse. Não era uma pergunta. Você também não. Rafael passou a mão pelos cabelos, o gesto revelando uma vulnerabilidade que Isabela raramente via. Eu fico pensando em como passamos um ano inteiro assim, dividindo o mesmo teto, respirando o mesmo ar, e mesmo assim, estranhos, ela completou. Ele assentiu, o maxilar tensionando. Quando entrei no restaurante hoje e te vi ali sentada com aquele vestido vermelho, parou, procurando palavras que pareciam presas em algum lugar entre o peito e a garganta. Foi como se eu estivesse vendo você pela primeira vez. E percebi que passei 365 dias evitando olhar de verdade. Isabela desceu o último degrau, aproximando-se devagar. O espelho os refletia agora. Duas figuras no meio da noite, tão próximas e ainda não se tocando. Por que você evita? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, quase um sussurro. Olhar, falar, existir comigo nesta casa. Por que, Rafael? Ele fechou os olhos e quando os abriu havia algo diferente ali. Dor, crua e antiga. Eu tinha uma irmã.
As palavras saíram lentas, cada uma parecendo custar um pedaço dele. Júlia. Ela tinha 13 anos. Eu tinha 19. Era verão. Ela queria ir à praia com as amigas, minha mãe disse não. Eu disse que levava, que tomaria conta dela. O silêncio que se seguiu era pesado. Isabela esperou, sentindo que algo importante estava sendo revelado, algo que explicava o homem fechado que ele escolhera ser. Eu estava dirigindo. Um caminhão furou o sinal. Eu desviei, mas não rápido o suficiente. A voz dele tremeu imperceptivelmente. Júlia estava no banco de trás. O impacto foi do lado dela. Ela morreu no caminho para o hospital, nos meus braços. Isabela sentiu as lágrimas queimarem, mas não caíram. Ela apenas ficou ali, absorvendo a dor que emanava dele em ondas. Minha mãe nunca me perdoou. Meu pai fingia que eu não existia e eu aprendi que pessoas que dependem de mim morrem, que me importar é perigoso, que é melhor manter distância, controlar tudo, não deixar ninguém perto o suficiente para você falhar de novo. Isabela completou suavemente. Rafael olhou para ela com uma intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Por isso o casamento arranjado. Por isso eu pensei que um contrato me protegeria. Que se fosse apenas negócio, apenas papel assinado, eu não precisaria sentir, não precisaria me importar, não precisaria amar, ela sussurrou. A palavra pairou entre eles como uma confissão. Mas não funcionou, ele continuou, a voz rouca. Porque eu notei tudo. O café que você deixa para mim toda noite. A forma como você torce as mãos quando está nervosa. O jeito que você olha pela janela toda manhã antes de descer para o café. As luzes do ateliê que você acha que eu não vejo acesas de madrugada. Ele deu um passo mais perto. Eu memorizei você, Isabela. Cada detalhe, cada hábito. E quanto mais eu memorizava, mais apavorado ficava. Porque significava que eu me importava. E me importar significa que você pode perder de novo. Eles estavam tão próximos agora que Isabela podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, marcas de noites sem sono e responsabilidades pesadas demais. Podia ver a pequena cicatriz na sobrancelha direita. Podia contar as batidas do coração dele pela forma como a veia no pescoço pulsava. E você? Ele perguntou. Por que você aceitou? Não me diga que foi só pela empresa. Isabela soltou um riso sem humor. No começo foi. Meu pai construiu um império às custas de nunca estar presente. Morreu sozinho no escritório, cercado de contratos, mas vazio de vida. Minha mãe nunca se recuperou. Não da morte dele, mas da solidão de 40 anos casada com um homem que nunca realmente a viu. Ela olhou para as próprias mãos. Eu jurei que nunca seria como ela, que nunca viveria uma vida assim. E então, você aceitou exatamente essa vida. Eu estava cansada de desapontar minha mãe. O pai morreu, a empresa afundava, e eu era a única coisa de valor que restava. Então me vendi. As palavras saíram amargas. Literalmente me vendi. Coloquei preço na minha vida e você pagou. Rafael recuou como se tivesse sido esmurrado. Eu te comprei. Isso me torna nós dois prisioneiros de um acordo que nunca deveria ter sido feito. Ela interrompeu. Mas a diferença, Rafael, é que eu pelo menos admito que o preço foi alto demais. Você ainda está fingindo que foi uma transação inteligente. O silêncio voltou, mas diferente. Havia verdade ali agora. Crua, dolorosa, mas real. Se pudéssemos recomeçar, Rafael disse lentamente, cada palavra medida. Não há um ano. Não voltar no tempo. Mas agora, hoje, começar de novo do ponto onde estamos. Você ficaria? A pergunta ecoou no hall vazio. Isabela sentiu o coração acelerar, as mãos suando. Era a pergunta que ela mesma fizera milhares de vezes, na solidão do próprio quarto. E agora, ouvindo-a da boca dele, percebeu que a resposta não era simples. Depende, ela disse finalmente. Você seria capaz de ficar? De verdade? Não em quartos separados, não em silêncios, não fingindo que o outro não existe. Ficar de verdade, vulnerável, presente. Deixar alguém te conhecer. Me conhecer. Rafael não respondeu imediatamente. Isabela viu a batalha acontecendo dentro dele. O medo lutando contra algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Eu não sei se consigo, ele admitiu, e a honestidade daquelas palavras doeu mais do que qualquer mentira. 24 anos.
É quanto tempo faz que Júlia morreu. E em 24 anos, eu não deixei ninguém realmente perto. Não deixei ninguém depender de mim. Não deixei ninguém importar. Então você tem sua resposta. Isabela disse, sentindo algo se quebrar dentro dela. Ela virou para voltar às escadas. E então sentiu a mão dele no pulso dela. Não puxando, não segurando com força. Apenas tocando. Os dedos quentes contra a pele. O polegar roçando levemente o osso do pulso, onde o pulso dela batia acelerado. Isabela congelou. 365 dias. 1 ano inteiro. E este era o primeiro toque voluntário. O primeiro contato que não era obrigação social. Não era performance pública. Não era acidente. Era escolha. Ela virou devagar. E Rafael estava ali, tão perto, que ela podia sentir o calor dele. A mão dele ainda no pulso dela, como se ele estivesse testando os próprios limites, empurrando contra paredes que ele mesmo construíra. Não vá, ele sussurrou. Ainda não. Me dá até de manhã. Só até de manhã, para eu descobrir se consigo ser o homem que você merece. Isabela olhou para a mão dele no pulso dela, para os dedos que a tocavam com um cuidado que beirava reverência. Olhou para o rosto dele, para os olhos escuros que finalmente não escondiam nada. E se você descobrir que não consegue? Então eu te deixo ir. Sem contratos, sem obrigações, livre. A voz dele tremeu. Mas me dá esta noite. Me dá algumas horas para tentar. Ela deveria dizer não. Deveria subir aquelas escadas, fazer as malas, sair desta casa que nunca foi lar. Deveria proteger o próprio coração que já estava rachado demais. Mas então olhou para o reflexo dos dois no espelho. Ele ainda de camisa branca amarrotada, ela no roupão de seda, a mão dele no pulso dela. 2 estranhos que passaram 1 ano dividindo uma vida sem viver. 2 pessoas quebradas tentando descobrir se pedaços quebrados podem se encaixar de alguma forma que faça sentido. Até de manhã, ela concordou. A mão dele deslizou do pulso para a palma, os dedos entrelaçando nos dela. Tão simples, tão impossível. 12 meses para chegar a este gesto básico que casais faziam sem pensar. Rafael a guiou para a biblioteca, o cômodo que cheirava a livros velhos e conhaque. Acendeu apenas um abajur no canto, a luz suave criando sombras que dançavam nas paredes forradas de estantes. Eles se sentaram nos sofás opostos, como se ainda precisassem de distância para não se queimarem. Mas as mãos continuavam entrelaçadas, uma ponte frágil conectando 2 mundos separados. Me conta sobre os desenhos, Rafael disse. Isabela piscou surpresa. Como você sabe sobre os desenhos? Eu vi, há 6 meses. Você tinha deixado o caderno aberto no escritório. Entrei para deixar uns documentos e vi. Ele olhou para as mãos entrelaçadas. Era um vestido vermelho, como o que você usou hoje. Ela sentiu o coração apertar. Você viu e nunca disse nada. Eu não sabia como. Como dizer que eu via sem admitir que estava olhando, que estava prestando atenção. Que cada vez que passava por aquele escritório, eu esperava ver a porta entreaberta. Você inclinada sobre a mesa, o lápis entre os dentes enquanto desenhava. Ele finalmente olhou para ela. Me conta sobre o sonho, sobre o que você queria antes de tudo isso. E Isabela contou. Sobre a faculdade de design, sobre o estágio na Paris Fashion Week, sobre a pequena coleção que começara a desenvolver antes da morte do pai, sobre tecidos e cortes, e a forma como uma roupa pode fazer alguém se sentir poderoso, visto, compreendido. Rafael escutava. Realmente escutava. Não interrompia, não oferecia soluções, não tentava consertar. Apenas estava presente, os olhos fixos nela, absorvendo cada palavra como se fosse água no deserto. Por que você nunca me contou? Ele perguntou quando ela terminou. Por que você nunca perguntou? A resposta era simples, dolorosa. Em 12 meses você nunca perguntou o que eu gostava, o que eu queria, quem eu era além da herdeira Duarte que você precisava casar. Rafael fechou os olhos, a culpa atravessando seu rosto como uma sombra. Eu te tratei como um objeto, como parte do acordo. Você me tratou como era seguro me tratar, como não exigia vulnerabilidade. Isabela apertou a mão dele, e eu deixei. Porque era mais fácil ser invisível do que arriscar ser vista e rejeitada. Eles ficaram em silêncio por longos minutos. O relógio marcava 4h20. A madrugada se aprofundava.
O mundo lá fora ainda dormindo enquanto eles finalmente acordavam um para o outro. Me conta sobre Júlia, Isabela pediu suavemente. Não sobre o acidente. Sobre ela. Quem ela era. E Rafael contou. Sobre a irmã mais nova que ria alto demais e sonhava em ser bailarina. Que roubava suas camisetas de banda e as usava como vestido. Que fazia panquecas no domingo de manhã e sempre queimava as bordas, mas fingia que era proposital. Que o abraçava quando ele chegava da faculdade, como se ele fosse um herói voltando da guerra. Enquanto falava, lágrimas silenciosas desciam pelo rosto dele. Isabela as viu, mas não comentou. Apenas apertou a mão dele mais forte. Âncora silenciosa. Ela te amava, Isabela disse quando ele terminou. E você a amava. E o acidente não foi sua culpa, Rafael. Foi tragédia. Foi vida sendo cruel e injusta e aleatória. Mas não foi sua culpa. Minha mãe disse que foi, no funeral. Na frente de todos. Ela olhou para mim e disse que eu matei a filha dela. Isabela sentiu a raiva queimar. Sua mãe estava em dor. E dor procura culpados. Mas ela estava errada. Como você pode ter tanta certeza? Porque se Júlia pudesse falar agora, ela não te culparia. Ela te amava demais para querer que você passasse 24 anos se punindo por algo que você não controlava. Isabela puxou a mão dele, forçando-o a olhar para ela. E ela não iria querer que você desperdiçasse sua vida tendo medo de viver. Tendo medo de amar. Rafael soltou um som que era meio riso, meio soluço. Como você ficou tão sábia? Eu não sou sábia. Eu sou alguém que passou um ano inteiro desaparecendo porque tinha medo de que se eu aparecesse você não gostaria do que via. Então eu me apaguei. Me tornei tão pequena que você não precisaria se incomodar em me rejeitar. Ela sorriu, mas era triste. Somos dois covardes, Rafael. Cada um fugindo do outro por razões diferentes. Então paramos de fugir. Eu parei hoje. Quando vesti aquele vestido vermelho. Quando decidi que prefiro ser vista e rejeitada do que ser invisível e segura. Ela inclinou a cabeça. A questão é, você consegue parar? Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, soltou a mão dela e se levantou. Por um momento terrível, Isabela achou que ele ia embora, que era tudo de novo, o padrão de fuga se repetindo. Mas então ele atravessou o espaço entre os sofás e se ajoelhou na frente dela. Os olhos dele na altura dos dela, nenhum lugar para se esconder. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu. Não sei como ser vulnerável. Como deixar alguém perto. Como confiar que você não vai embora, que não vai morrer, que não vai me deixar sozinho de novo. Eu também não sei. Não sei como me permitir ser vista. Como acreditar que sou digna de ser escolhida, não comprada. Como confiar que você não vai me apagar de novo quando ficar com medo. Eles se olharam. Dois humanos quebrados com todas as suas falhas expostas, todos os medos admitidos. Então aprendemos juntos, Rafael disse. Devagar, tropeçando, errando, mas juntos. E então ele fez algo que roubou o ar dos pulmões de Isabela. Ergueu a mão hesitante e tocou o rosto dela. A palma quente contra a bochecha, o polegar traçando a linha da maçã do rosto, os dedos se perdendo no cabelo atrás da orelha. Isabela fechou os olhos, inclinando-se contra aquele toque. Tão simples, tão revolucionário. 1 ano, 365 dias. E este era o primeiro toque íntimo. O primeiro reconhecimento de que ela existia, não como contrato, mas como mulher. Isabela. A forma como ele disse o nome dela era diferente. Não formal. Não distante. Era terno. Ela abriu os olhos, e ele estava tão perto que ela podia contar os cílios escuros, ver as partículas douradas nos olhos castanhos, sentir a respiração dele misturada com a dela. Tá, eu vou errar, ele avisou. Vou ter medo e vou querer fugir. Vou tentar controlar, porque é a única coisa que sei fazer. Vou te magoar sem querer, porque não aprendi a amar sem machucar. E eu vou te testar, ela respondeu. Vou duvidar de cada palavra, porque aprendi que promessas são vazias. Vou me fechar quando você se aproximar demais, porque é mais seguro que ser aberta. Vou te afastar porque é o que sei fazer quando tenho medo. Então seremos dois imperfeitos tentando. Só se você prometer uma coisa, qualquer coisa. Promete que quando ficar com medo, em vez de fugir, você fica. Você fala. Você deixa eu ver o medo em vez de só ver a parede que você constrói. Rafael ficou em silêncio por longos segundos.
Isabela podia ver a batalha acontecendo, o medo lutando contra o desejo de tentar. Eu prometo tentar, ele disse finalmente. Não prometo que vou conseguir sempre, mas prometo tentar. É tudo o que eu preciso. A mão dele deslizou do rosto para a nuca dela, os dedos se enterrando no cabelo. Ele puxou ela mais perto, devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. As testas se tocaram, respirações misturadas, corações batendo tão alto que pareciam um tambor único. Posso te beijar? A pergunta era rouca, vulnerável. Você é meu marido. No papel, mas nunca de verdade. Ele afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Então posso te beijar? De verdade? Não como obrigação social, não como performance, mas como um homem beijando a mulher que ele passou um ano tentando não amar e falhando miseravelmente. As lágrimas vieram então, quentes e rápidas. Isabela assentiu, incapaz de falar, e Rafael a beijou. Foi suave primeiro, hesitante, como dois estranhos aprendendo o sabor um do outro. Os lábios dele eram mais macios do que ela imaginara. O beijo mais cuidadoso. Ele a beijava como se ela fosse feita de vidro, como se tivesse medo de quebrar. Mas então Isabela puxou ele mais perto, as mãos subindo pelos ombros até a nuca, e o beijo mudou. Aprofundou. Tornou-se urgente, desesperado, um ano de solidão derramando-se naquele contato. Rafael gemeu baixo contra a boca dela, o som reverberando até o fundo do peito de Isabela. As mãos dele desceram pelas costas dela, puxando-a mais perto, eliminando qualquer espaço entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Rafael apoiou a testa na dela novamente, os olhos fechados, o peito subindo e descendo rapidamente. 1 ano, ele sussurrou. Desperdicei 1 ano. Então não desperdiça mais nenhum dia. Eles ficaram assim, entrelaçados no sofá da biblioteca, enquanto o céu lá fora começava a clarear. Isabela com a cabeça no ombro dele, os dedos brincando com os botões da camisa dele. Rafael com um braço ao redor dela, o outro acariciando o cabelo dela com uma delicadeza que parecia prática de algo novo. Conversaram. Sobre tudo e nada. Sobre livros favoritos e filmes que os faziam chorar. Sobre café da manhã e se eram pessoas de manhã ou de noite. Sobre o que assustava, o que esperavam, o que sonhavam quando deixavam os medos de lado. Quando a luz da manhã finalmente invadiu a biblioteca, Rafael olhou para o relógio. 6h45. É manhã, ele observou. Você vai embora? Isabela se afastou apenas o suficiente para olhar para ele. Viu o medo ali, mal escondido atrás da tentativa de parecer casual. Viu o homem que passara 1 ano construindo paredes, esperando que ela não as escalasse. Mas ela acabara de escalar e encontrara do outro lado alguém tão assustado e quebrado quanto ela. Não, a resposta era simples. Não vou embora, mas também não vou ficar do jeito que estava. Como você quer ficar? Como sua esposa, de verdade. Não no papel, não no contrato, mas na vida. Dividindo quartos, não dormindo separados. Dividindo café da manhã, não comendo em silêncio. Dividindo medos, não escondendo atrás de paredes. Rafael fechou os olhos, e quando os abriu havia lágrimas ali. Eu tenho tanto medo de falhar com você. Então falha, e levanta. E tenta de novo. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Eu não preciso de perfeição, Rafael. Preciso de presença, de verdade. De você, com todas as suas falhas e medos e aquela necessidade irritante de controlar tudo. Ela sorriu. Preciso de você humano, não blindado. Você pede muito. Peço o que mereço, e o que você merece também. Ele riu, o som baixo e rouco. Como você ficou tão corajosa. Cansei de ser covarde. Cansei de desaparecer. Cansei de viver como minha mãe viveu. Invisível num casamento vazio. Isabela encostou a testa na dele. E percebi que prefiro lutar por algo real e perder do que não tentar e passar o resto da vida me perguntando, e se? Rafael a puxou para outro beijo, este mais lento, mais profundo. Um selo de promessa, de tentativa, de dois estranhos decidindo aprender a se conhecer. Quando se separaram, o sol já estava alto. Café da manhã? Ele ofereceu. Juntos? Juntos. Eles saíram da biblioteca de mãos dadas, caminhando pela mansão, que de repente parecia menos vazia. Na cozinha, Dona Célia quase deixou cair a bandeja quando os viu entrar juntos.
os dedos entrelaçados, os rostos cansados, mas sorrindo. Bom dia, Dona Célia, Isabela disse. Bom dia, a governanta gaguejou, os olhos indo de um para o outro como se não conseguisse processar a cena. Rafael puxou a cadeira para Isabela antes de sentar ao lado dela. Não do outro lado da mesa, ao lado, tão perto que seus ombros se tocavam. O café foi diferente. Conversaram, riram. Rafael queimou a torrada e Isabela achou graça. Ela derramou suco e ele limpou sem drama. Pequenos momentos de domesticidade que casais normais não pensariam duas vezes, mas que para eles era revolucionário. Quando terminaram, Rafael olhou para o relógio e suspirou. Tenho reunião em 1 hora. Vá, eu vou estar aqui quando voltar. Ele hesitou como se não acreditasse totalmente. Isabela viu o medo passar pelos olhos dele. A velha dúvida tentando se infiltrar. Eu prometo, ela disse firmemente. Quando você voltar eu vou estar aqui. Não em quarto separado, não me escondendo, aqui, esperando você. Rafael assentiu, mas o medo não desapareceu completamente. Ele subiu para trocar de roupa. Isabela o seguiu, os dois subindo as escadas lado a lado. Quando chegaram ao corredor onde os quartos ficavam em lados opostos, pararam. Hoje à noite, Rafael disse a voz hesitante. Você dorme onde? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Onde você quiser que eu durma. Eu quero que você durma comigo, no meu quarto. Na nossa cama, ele corrigiu, as bochechas corando levemente. Se você quiser. Sem pressão. Apenas dormir juntos. Acordar juntos. Não separados. Isabela sorriu. Então é onde eu vou dormir. O sorriso que ele deu em resposta era tímido, vulnerável, completamente diferente do empresário controlado que o mundo via. Ele entrou no quarto para se trocar. Isabela ficou no corredor, olhando para as duas portas. 1 ano dormindo separados. Hoje à noite, pela primeira vez, dormiriam juntos. Mas então ouviu um som abafado vindo do quarto dele. Um soluço reprimido. Isabela abriu a porta devagar. Rafael estava sentado na beirada da cama, a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo. Ela foi até ele sem hesitar, ajoelhando-se entre as pernas dele, as mãos cobrindo as dele. Ei, olha para mim. Ele ergueu a cabeça e o rosto estava molhado. Eu estou com tanto medo, ele admitiu, a voz quebrada. Medo de te perder. Medo de não ser o suficiente. Medo de que você veja quem eu realmente sou e perceba que não vale a pena. Você acha que eu não tenho os mesmos medos? Isabela segurou o rosto dele, forçando-o a manter contato visual. Eu estou apavorada. Apavorada de que isso seja real e você mude de ideia. Apavorada de me abrir de novo e descobrir que você volta para trás das suas paredes. Apavorada de te amar e você não me amar de volta. Como fazemos isso então? Com todo esse medo? Fazemos apesar do medo. Fazemos com o medo. Deixamos o medo existir, mas não deixamos ele decidir. Ela limpou as lágrimas dele com os polegares. Você não precisa ser forte agora. Pode quebrar. Pode ter medo. Pode chorar. Eu não vou embora porque você é humano. Rafael a puxou para um abraço apertado, o rosto enterrado no pescoço dela, e chorou. 24 anos de dor, 1 ano de solidão autoimposta, uma vida inteira de medo se derramando em soluços que sacudiam todo o corpo dele. Isabela apenas segurou, acariciou o cabelo dele, sussurrou coisas sem sentido que de alguma forma faziam todo sentido. Deixou ele quebrar nos braços dela, sabendo que às vezes quebrar é a única forma de começar a se reconstruir. Quando finalmente parou, os olhos dele estavam vermelhos, mas mais leves. Obrigado, ele sussurrou. Por ficar. Por não ter medo da minha bagunça. Somos duas bagunças tentando fazer sentido juntas. Ela beijou a testa dele. Agora vai se trocar. Vai para a reunião. E quando voltar a gente continua descobrindo como fazer isso. Ele assentiu, relutante em soltar ela. Isabela saiu do quarto, mas antes de fechar a porta virou. Rafael, Sam, eu vou estar aqui. Prometo. E pela primeira vez desde que se casaram, ela viu ele realmente acreditar. Quando Rafael saiu para o escritório 30 minutos depois, parou no hall. Isabela estava na sala folheando uma revista. Ela levantou os olhos, sorriu. Ele voltou, a beijou rápido, mas firmemente. Sussurrou contra os lábios dela. Volto mais cedo hoje. E pela primeira vez em 365 dias,
Rafael Mendes tinha um motivo real para voltar para casa. Porque casa não era mais apenas um lugar vazio, onde ele guardava suas coisas e fingia dormir. Casa era onde Isabela estaria esperando, onde conversas aconteciam, onde ele não precisava usar armadura. Casa era onde ele finalmente podia ser humano. E enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo naquela manhã, Rafael percebeu algo que o fez sorrir sozinho no trânsito. Pela primeira vez em 24 anos, ele não estava com medo de viver. Estava com medo de desperdiçar mais um único dia. Em casa, Isabela abriu a gaveta do escritório e pegou o caderno de desenhos. Olhou para os vestidos que nunca tivera coragem de criar. Os sonhos que enterrara por um ano inteiro. Talvez fosse hora de desenterrá-los. Talvez fosse hora de parar de sobreviver e começar a viver. E quando Rafael voltasse naquela tarde, como prometera, ela estaria lá. Não escondida, não invisível, não diminuída. Ela estaria lá, inteira, real, escolhendo ficar. É o que se reconstrói, pedaço por pedaço, depois de quase se perder completamente. E eles tinham o resto da vida para reconstruir. Um dia de cada vez, um toque de cada vez, um momento de verdade de cada vez. A casa respirava diferente quando Rafael voltou naquela tarde. Não era perfume novo nem flores frescas, mas algo intangível que fazia seu peito apertar de uma forma estranha e boa. Como se o ar finalmente pudesse circular depois de meses preso. Isabela estava no ateliê do segundo andar, porta entreaberta, deixando escapar luz dourada. Ele parou no corredor, observando. Lápis entre os dentes. Cabelo num coque bagunçado, pés descalços balançando enquanto se concentrava. Absorta. Viva. Durante um ano a memorizar em fragmentos furtivos. Agora sentia que tinha permissão para olhar. Vai ficar aí parado ou vai entrar? A voz dela o pegou desprevenido. Olhos ainda no papel, mas sorriso brincando nos lábios. Rafael empurrou a porta. O espaço cheirava a lápis de cor e café frio. Papéis espalhados por toda a superfície, alguns amassados no chão. Como você sabia que eu estava aqui? Seu perfume chegou antes. Ela levantou os olhos, sorriso genuíno. Você respira diferente quando está nervoso. Eu não estou nervoso. Está sim. Isabela caminhou até ele. Seus ombros ficam tensos e você respira mais alto pelo nariz. Parou tão perto que ele via manchas de grafite nos dedos dela, marca de lápis na bochecha. Rafael ergueu a mão polegar limpando suavemente. Você está suja. Você está mudando de assunto. Ele suspirou, mão descendo, mas não se afastando. Voltei pensando que talvez você tivesse percebido que hoje de manhã foi um erro. Que foi madrugada e emoção. Isabela segurou o pulso dele, mantendo a mão no seu rosto. E o que você faria se eu tivesse mudado de ideia? Te deixaria ir. Sem contratos, sem obrigações. Mesmo que doesse. Especialmente porque doeria. Segurar alguém que não quer ficar não é amor. Fechou os olhos. Quero você escolhendo ficar. Isabela o beijou. Suave. Demorado. Quando se afastou, apoiou a testa na dele. Eu escolho ficar. E vou escolher de novo amanhã. Todos os dias até você acreditar. Rafael a puxou num abraço apertado, rosto enterrado no cabelo dela. Eu não sei como fazer isso. Como ser vulnerável sem ter medo. E eu não sei como confiar que você não vai construir paredes de novo. Ela olhou para ele. Então, quando você tiver medo, fala. Quando eu tiver, falo. A gente não adivinha. Apenas fala. Simples assim? Simples assim. Mas provavelmente a coisa mais difícil que a gente já fez. Rafael riu, som baixo e genuíno. Segurou o rosto dela entre as mãos. Me mostra o que você estava desenhando. Isabela hesitou antes de pegar o caderno. Rafael abriu e o ar saiu dos pulmões. Página após página de vestidos impressionantes. Linhas limpas, detalhes meticulosos, anotações sobre tecidos. Não eram desenhos. Era talento, paixão, sonho inteiro capturado em grafite. Isabela, eu sei que não é prático. A empresa afundando, eu deveria focar em salvar o que resta. Não. Ele absorveu cada detalhe. Isso é extraordinário. Você está sendo gentil. Eu não sou gentil. Sou pragmático. Se digo que é extraordinário, é porque é. Colocou o caderno na mesa. Por um ano eu te tratei como se sua única função fosse ser a herdeira do arte. Como se você não fosse uma pessoa inteira com sonhos próprios. Você precisava da respeitabilidade do nome. Eu não precisava de nada disso. Palavras duras, raivosas consigo mesmo.
Convenci a mim mesmo porque era mais fácil que admitir a verdade. Que verdade? Rafael respirou fundo. Que eu estava cansado de estar sozinho. Que construir um império não significava nada sem ninguém para dividir. Todas as noites voltava para casa vazia e fingia que não me importava. Segurou as mãos dela. O casamento arranjado era desculpa. Forma de ter alguém sem arriscar. E agora? Agora admito. Preciso de você. Não do sobrenome. Você. A mulher que deixa café de madrugada. Que desenha às 3 da manhã. Que me deu mais chances do que eu merecia. Puxou ela. Você, Isabela. Só você. Ela o beijou, beijo com gosto de lágrimas e recomeços. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Janta comigo, aqui na cozinha. Algo simples. Você sabe cozinhar? Não, mas podemos aprender juntos. Ou queimar a cozinha tentando. Isabela riu. Queimar parece apropriado. Desceram de mãos dadas. Dona Célia os viu e sorriu como quem testemunhava milagre. Pegou a bolsa e saiu, deixando-os sozinhos. Isabela abriu a geladeira. Tomates, queijo, massa, ervas. Massa? Não faço ideia de como fazer. Eu também não, mas tem internet. 20 minutos depois estavam no chão, rindo. Massa em todo lugar menos na panela. No rosto dele. No cabelo dela. No chão, na parede. Como isso aconteceu? Rafael tentou limpar farinha, mas espalhou mais. Você jogou farinha em mim. Tentaram de novo. O resultado era questionável, mas quando sentaram à mesa, Isabela achou que nunca comera nada tão bom. Isso está horrível, Rafael observou. Absolutamente terrível. Isabela concordou, pegando mais. Olharam um para o outro e explodiram em risadas. Não era vida perfeita. Eram duas pessoas que mal sabiam se relacionar, tentando transformar contrato em casamento. Estranhos em parceiros. E era perfeito exatamente por ser imperfeito. Limparam juntos depois. Rafael lavando, Isabela secando, quadris se tocando. Pequenos toques, sorrisos roubados, intimidade doméstica, que para eles era revolucionário. Rafael olhou o relógio. 10h15. Hora de se trancar no escritório. Eu normalmente trabalho até tarde, ele disse. Eu sei, silêncio. Mas não precisa. Se não quiser. Rafael olhou para as escadas do escritório, depois para Isabela. Hábito versus novo. Seguro versus assustador. Me mostra algo. Filme, música, qualquer coisa que você gosta. Pegou a mão dela. Quero conhecer cada pedaço de você que ignorei. Isabela o guiou para a sala. Colocou o filme francês antigo, preto e branco. Sobre dois estranhos que passam um dia conversando. Só conversando? Só conversando. Mas você descobre que conhecer alguém pode ser mais íntimo que qualquer outra coisa. Rafael sentou hesitante. Isabela puxou ele, deixando-o deitar a cabeça no colo dela. Tenso a princípio, depois relaxando enquanto os dedos dela brincavam com o cabelo. Mal prestava atenção no filme. Focado na sensação das mãos dela, no calor, na intimidade simples, sem plateia. Apenas eles escolhendo estar juntos. Ficaram assim até terminar, depois mais tempo. Apenas existindo no silêncio confortável que só vem quando duas pessoas param de fingir. Quando subiram, pararam no corredor dos quartos opostos. Eu não sei o que esperar. Nunca dividi quarto de verdade. Não desde antes de Júlia. Isabela pegou a mão dele. Vamos devagar, sem expectativas. Apenas estar juntos. O quarto dele era masculino, minimalista. Isabela viu pela primeira vez seu espaço mais privado. Havia foto na mesinha. Menina de uns 10 anos dançando. Júlia. Ela era linda. Rafael pegou a foto. Era barulhenta, irritante, roubava minhas coisas. Mas era luz, pura luz. Ela iria gostar de mim? Pergunta o pegou de surpresa. Iria te amar. Diria que você é boa demais para mim. Tentaria roubar suas roupas. Sorriso triste. Diria que finalmente alguém conseguiu fazer o irmão idiota sentir algo. Isabela beijou a bochecha dele. Vou tentar estar à altura. Prepararam-se em silêncios confortáveis. Quando Isabela saiu do banheiro, Rafael já estava deitado, tendo deixado o lado esquerdo para ela. Isabela deslizou para baixo das cobertas. Deitaram de costas, olhando o teto. Eu ronco? Rafael perguntou. Isabela riu. Não faço ideia. E se eu roncar? Te dou um cutucão. Silêncio. Posso te segurar. Vulnerabilidade na pergunta.
fez o coração dela apertar. Sim. Rafael se virou o braço ao redor da cintura, puxando-a de costas. Isabela se encaixou, mão cobrindo a dele. Era estranho, desconfortável. Braços não sabiam onde ficar. Pernas se chocavam. Nada era natural. Mais difícil do que pensava, Rafael admitiu. Muito mais. Riram, ajustaram de novo. Eventualmente encontraram posição que funcionava. Não perfeita, mas suficiente. Melhor, Rafael murmurou. O sono veio devagar. Isabela ouvia o coração dele batendo. Rafael sentia a respiração dela desacelerando. Pela primeira vez em 365 dias, dormiram juntos. Pela primeira vez em 24 anos, Rafael dormiu sem pesadelos. Quando o sol invadiu o quarto, Isabela acordou primeiro. Rafael ainda abraçado, rosto enterrado no cabelo dela. Ficou quieta, sentindo. Calor, peso, realidade, um ano desperdiçado. Mas agora dia 366 começava. Rafael se mexeu, apertando o abraço. Bom dia, murmurou. Bom dia. Você ficou. Prometi que ficaria. Beijou o ombro dela. Mais um dia, então. Mais um dia. As semanas seguintes foram aprendizado, tropeços, pequenas vitórias e frustrações. Houve manhãs em que Rafael trabalhava cedo e Isabela sentia medo voltando. Mas ele olhava e sorria. Já volto. E voltava. Houve noites em que Isabela se fechava no ateliê. Rafael batia na porta. Tudo bem? Ela aprendeu a deixar ele entrar. Houve a primeira discussão. Gritaram. Isabela chorou. Rafael socou a parede, horrorizado consigo mesmo. Mas sentaram no chão e conversaram. Sobre por que machucava. Sobre medos. Chegaram a acordo. Não perfeito, mas funcional. Bia visitou na terceira semana. Pela primeira vez em anos, mãe e filha conversaram de verdade. Você parece diferente, Bia observou. Estou diferente. Mais leve, mais presente, hesitou. Eu te forcei a casamento sem amor. E encontrei amor apesar de você. Então talvez me deu o maior presente sem saber. Bia chorou. Isabela segurou a mão dela. Começaram a se curar. No segundo mês, a empresa fechou. Isabela assinou os papéis com Bia ao lado, mãos entrelaçadas. Acabou, Bia sussurrou. Transformou. Agora posso construir algo meu. Rafael esperava lá fora. Quando Isabela saiu, olhos vermelhos, mas em paz, ele abriu os braços. Ela entrou neles no meio da rua. Naquela noite ele a surpreendeu. Tinha preparado o quarto no terceiro andar. Mesa de desenho nova. Materiais de arte, manequim. Pensei que você quisesse espaço de verdade, para sua marca. Quando estiver pronta. Isabela caminhou pelo espaço tocando cada superfície. Real. Profissional. Reconhecimento de que seus sonhos importavam. Rafael, não como investidor, como marido. Como alguém que acredita que você vai construir algo incrível. Ela o beijou, derramando cada emoção. Obrigada por me ver. Finalmente me ver. Obrigada por esperar que eu abrisse os olhos. Os dias se transformaram em semanas, semanas em meses. A casa deixou de ser espaço vazio. Tornou-se lar. Escovas lado a lado. Sapatos misturados. Fotos reais nas paredes. Manhãs preguiçosas. Noites de conversa. Discussões e reconciliações. Medos compartilhados. Vitórias celebradas e amor. Não perfeito, mas real. Construído tijolo por tijolo. Escolha por escolha. 6 meses depois, deitados na cama que agora era dos dois, Isabela quebrou o silêncio. Você se arrepende? De quê? Do casamento arranjado. De aceitar contrato ao invés de esperar por algo real. Rafael ficou em silêncio. Depois virou puxando ela. Se tivesse esperado por algo real, teria esperado para sempre. Porque era bom demais em manter pessoas longe. Beijou a testa dela. O casamento me forçou a parar de fugir. Me colocou na mesma casa que você. Me fez ver você todo dia. E, eventualmente, mesmo tentando não amar, amei. Então não se arrepende. Me arrependo de cada dia desperdiçado. De não ter aberto os olhos mais cedo. Mas me casar com você, não. Porque me trouxe você. E você é a melhor coisa que já me aconteceu. Lágrimas vieram. Eu te amo. Primeira vez que dizia em voz alta. Rafael fechou os olhos, absorvendo. Quando abriu, estavam brilhando. Eu te amo. Tanto que me assusta. Tanto que alguns dias acordo e não acredito que você é real. Que ficou. Que me escolheu. Não apesar de tudo. Por causa de tudo. Porque você é humano, falho, real.
Amaram-se aquela noite, não com urgência, mas com ternura lenta de quem sabe que tem tempo, de quem construiu intimidade suficiente para tornar cada toque significativo. Depois, deitados no escuro, Isabela pensou em como era estranho. Como um ano podia ser desperdiçado em solidão, e como meses seguintes consertavam o quebrado. Não estava perfeito. Nunca estaria. Ainda havia dias difíceis, medos antigos, tropeços. Mas havia escolha, compromisso, decisão diária de ficar, tentar, amar mesmo quando difícil. Rafael adormeceu primeiro. Isabela ficou acordada um pouco mais. Um ano atrás acordava sozinha, invisível. Hoje acordaria nos braços do homem que amava, vista e escolhida. Levou 365 dias para ele ousar tocá-la. Mas agora não conseguia imaginar um dia sem tocar de novo. Isabela, que passara um ano desaparecendo, finalmente entendia o que significava existir. Não apenas sobreviver, mas viver. Não apenas ser vista, mas conhecida. Eram dois estranhos que se tornaram parceiros. Pessoas quebradas que se consertaram juntas. Casamento que começou como contrato e se transformou em escolha. Não era final, era começo. Primeiro dia de verdade de vida inteira de dias escolhidos. E enquanto Isabela adormecia, segura nos braços dele, uma verdade ecoava. Às vezes, o amor mais verdadeiro não começa com paixão. Constrói-se com paciência, tijolo por tijolo, toque por toque, dia por dia. E talvez valesse esperar 365 dias por algo tão real. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.